Graças e paz, queridos, esse é mais um vídeo de avisos de ofertas. Eu quero começar lendo com vocês o que está lá em Salmo 144, no versículo 13 e 14. Diz assim: os nossos depósitos estarão cheios de alimento de todo tipo. Os nossos rebanhos sadios se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos pastos. O nosso gado dará suas crias e bastante leite para alimentar o povo. Não haverá praga, nem guerra, nem mortos a lamentar, e nem crimes violentos nas cidades. Essa é a palavra que eu declaro sobre a sua vida hoje, servo de Deus que está me escutando. Nós temos vivido fidelidade do Senhor e essa igreja tem orado em cima de Salmos 144. O que eu quero te dizer é que Deus ele tem uma palavra, já está liberada sobre a sua vida de prosperidade do seu gado. Deus ele vai livrar você da fome, da praga, de tudo aquilo que tem impedido você de prosperar. Mas para isso você tem que acreditar nessa palavra e trazer para a sua vida e falar: Deus, eu acredito nesse milagre. Então eu te desafio hoje a ofertar na nossa casa, ofertar no nosso ministério, porque aqui tem sido de verdade um lugar de prosperidade do Senhor, onde o Senhor tem feito as nossas sementes darem bons frutos, não só aqui em Brasília, no Brasil e no mundo inteiro. Se você não sabe, nós temos investido em projetos na África, na Amazônia, nós temos nossas redes sociais, onde nós temos alcançado milhares de pessoas todas as semanas. E desde já eu te convido a investir nesse ministério. Nós temos os Pix aparecendo aqui para você, um Pix para o nosso projeto Construindo a Casa. Eu tenho certeza que nós construiremos o nosso espaço, nosso lar, e eu conto com você para isso, amém? Nós temos também o nosso Pix para ofertas e dízimos. Então, se você quer ofertar no nosso ministério, oferte nessa conta do Pix que está aparecendo para você aí na tela. Eu quero te convidar a acompanhar a Igreja IDF nas redes sociais. Nós estamos nas diversas plataformas. Primeiramente, eu quero te convidar a estar no Facebook, no Instagram e no nosso YouTube, Igreja IDF, todos com o mesmo nome. Nós temos lá os nossos cultos online nas quartas, às 20 horas e domingo às 19. E nós também temos postagens nos nossos outros canais, o canal de crianças, O Reino é Nosso, nosso Instagram. Nós temos uma página muito massa lá que você pode seguir. E a nossa página de jovens, Fã Movimento, que todas as semanas nós temos posts especiais de Reels e também posts para você meditar na palavra do Senhor. Então eu te convido a estar lá, @FãMovimento, está aparecendo para você na tela todas as nossas redes para você acompanhar. E por último, se você tem desejo de acompanhar o nosso podcast semanal e receber uma notificação no seu WhatsApp, nos mande uma mensagem para esse número que está aparecendo na sua tela e nós vamos encaminhar para você o nosso podcast semanal IDFcast. Amém? Eu fico aqui com a minha palavra para você. Eu desejo para você uma ótima semana, que Deus ele abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, que esse culto continue sendo um culto abençoado, a palavra do Senhor invada a sua vida agora, nesse instante, e continue te desafiando a investir nesse ministério, porque aonde você investe vai ter frutos. Amém? Um grande abraço, até a próxima. Fala pessoal, uma boa noite para você. Eu quero te convidar agora a mais um Formando Faróis. Primeiramente, queria te falar uma coisa. Clique nesse botão compartilhar aí embaixo. Esse botão compartilhar vai te levar para que você possa compartilhar essa palavra no Facebook, para compartilhar essa palavra no WhatsApp, nas redes sociais suas. Então, clica nessa setinha aí que ela vai fazer com que essa palavra ainda mais possa alcançar outras pessoas, amém? Meu nome é Myron e hoje eu estou trazendo uma palavra especial para você. Antes de mais nada, já queria te convidar agora a fechar os teus olhos e entrar em um ambiente de oração para que Deus possa falar conosco através dessa palavra, amém? E que essa palavra também possa alcançar outras pessoas. Então que você possa orar nesse sentido. Deus, nós te agradecemos por mais um momento como esse, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse momento. Nós oramos a Ti, Deus, nós entramos em Tua presença para que o Senhor possa, Pai, tomar de conta dessa palavra e que essa palavra possa ser uma semente em nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser moldados, transformados, ó Pai, por essa palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa tomar de conta de toda a conexão agora, Pai, que nossa conexão ela possa estar, em nome de Jesus, ó Pai, livre de qualquer, ó Pai, problema, Senhor Deus. Que em nome de Jesus nós possamos assistir essa live do início ao fim, Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa propagar essa palavra ainda para outras pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, galera, o título da nossa palavra de hoje é Seja um Estrangeiro. Essa palavra eu tive a oportunidade de trazer há alguns anos atrás
em um momento antes mesmo do Missa Urbana. A gente tem uma conferência Missa Urbana, essa palavra eu pude trazer ela um pouco antes e Deus me convidou a trazer novamente. O tema da palavra na época era estrangeiros, porque o tema do nosso Missa Urbana era estrangeiros. Então, você vai entender melhor sobre essa palavra no decorrer dela. Amém? De antemão, já queria te convidar a abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Se você puder abrir lá pra gente. Aqui embaixo também vai estar aparecendo para você a palavra, caso você não esteja aí com a Bíblia no momento. Beleza? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: Amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então aqui Pedro, ele dá uma ênfase nessa carta dele, na palavra estrangeiro, sabe? Ele fala assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros. Sabe, a gente precisa primeiramente entender o contexto aqui de estrangeiros. Ele não está falando simplesmente para um povo que está fora da sua cidade em si. É muito além disso. Um estrangeiro, como você deve saber, se você for olhar no dicionário, estrangeiro significa aquele que vem de outra nação, aquele que está em outra nação, mas que não é aquela sua de origem. Isso é um estrangeiro. Mas quando Pedro fala isso, ele está tentando nos dizer algo sobre a nossa origem, sobre que a nossa origem ela é muito importante para nós, nós devemos entender ela. Amém? Então, como eu disse, o significado de estrangeiro diz assim: que é natural de outro país, aquele que é proveniente, característico de outra nação. Então, quando Pedro quer dizer isso pra gente, ele está dizendo assim pra gente: prestem atenção com os desejos da carne, porque vocês não são desse mundo, vocês são de outro mundo. Tá, e a gente precisa entender melhor a nossa origem. Olha só, o direito brasileiro, se eu te perguntar assim, qual a sua nacionalidade, você provavelmente vai falar português, para grande parte das pessoas que estão vendo isso aqui agora. Tá, e por que você é português? Talvez você fale: porque eu nasci no Brasil. Não há resposta errada, até que está certa de certa forma. Mas para explicar melhor, eu quero te dizer uma coisa. De acordo com a nossa Constituição, tem duas formas de nós sermos brasileiros. A primeira delas é quando nós nascemos aqui no Brasil, sabe? A Constituição ela determina dois modos de você ser brasileiro. Um é o chamado ius solis, que significa nascido do solo. E o outro é ius sanguinis, que significa sangue. Vou te dar um exemplo melhor para que você compreenda. Ius solis, quando ela fala dessa maneira, ela quer dizer que qualquer pessoa que nascer aqui no Brasil, ela será literalmente uma brasileira. Só como exemplo para você, se tem um casal de estrangeiros, sei lá, um casal uruguaio aqui no Brasil. Se eles estão passando férias aqui no Brasil, vamos supor que a mulher está grávida e acaba nascendo o filho deles aqui. Esse filho ele vai ser brasileiro. Por quê? Porque está implícito aí a característica do solo brasileiro. Então, por ele ter nascido aqui, ele será brasileiro. É claro que há algumas raríssimas exceções em que isso não irá acontecer. Mas a regra geral é essa. Segunda regra geral é o ius sanguinis que eu disse para você. Conforme o sangue. Só para te dar um exemplo. Imagine que você está viajando lá para fora do país, você está lá na Itália, lá na França, em outro país qualquer. E de repente você tem um filho, vamos supor que sua esposa está grávida, ou você, esposa, está grávida, e acaba o seu filho nascendo por lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse filho seu, ele será brasileiro. Por quê? Por conta do critério ius solis, ou ius sanguinis, na verdade. Critério de sangue. Então basta você registrar o seu filho lá na repartição brasileira, naquele determinado país, que ele será brasileiro. Claro, tem aquelas possibilidades em que ele pode ser de outra nacionalidade lá também, mas o que a gente está trazendo para a palavra é que existem duas maneiras de você ser brasileiro nato. Agora, tá, Myron, mas por que você está me dizendo isso? Isso é uma aula de direito? O que é? É para te explicar melhor, porque, de acordo com a palavra, não é diferente. A nossa origem ela é um pouco semelhante a isso. Olha só o que diz lá em em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vai dizer o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então olha só, aqui é Deus falando pra gente que o homem foi formado do pó da terra. Terra, se você for ver, tem tudo a ver com o solo. Então nós temos uma origem. Então, qual seria essa origem? Quem é esse homem? Aqui Deus está falando de Adão. Ele formou Adão e, claro, a nós também, do pó da terra. E que terra era essa, cara? Essa terra era o céu. Sabe? Foi lá no Jardim do Éden. Foi ali que começou a criação da humanidade. Então, entenda, querido, que
uma forma de você entender que a sua origem, você é um estrangeiro, você vem lá de lá da origem de Adão. Amém? Agora, o outro critério que eu te disse é o de sangue, não é mesmo? Olha só o que diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Vai dizer o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou outro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha só o que a palavra fala, que não foi por ouro nem prata, mas que foi pelo precioso sangue de Jesus. Ela não é uma semelhança segunda. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A sua origem celestial era derivada de duas coisas. Uma, do pó da terra, do solo, que vem lá de Adão, vem do jardim do Éden. E outra, do sangue de Jesus. Então, nós precisamos entender primeiramente isso, que nós somos estrangeiros. Então, quando Pedro fala isso, sabe? Quando Pedro dá uma ênfase na palavra dele de que insiste que nós, como estrangeiros e peregrinos, ele está nos dizendo, ei, presta atenção, porque a sua origem não é essa. A sua origem é outra. Então, nós devemos entender isso, porque, deixa eu te dizer uma coisa, nós voltaremos para a nossa origem. E a nossa origem vai ser a Nova Jerusalém. Amém? Então, entendamos isso primeiro. Você é um estrangeiro e a gente precisa entender que tem algo diferente aqui para nós. Amém? Tá. Agora, por que eu estou te trazendo isso? Porque é interessante que, como um estrangeiro, se você for reparar bem, um estrangeiro ele pode ser reconhecido facilmente em outro país. Se você for parar para pensar, vou te trazer um exemplo, claro, eu acho que para você que está assistindo a nós, que é daqui da nossa igreja, um exemplo talvez bem claro seria, vamos supor, o Santiago, por exemplo. Você sabe muito bem que ele é um estrangeiro, entre aspas. Claro, brasileiro praticamente pelo tempo que ele já está aqui com a gente, mas a origem dele é da Colômbia, correto? Então olha só, quando você vê um estrangeiro, não especificamente ele, mas qualquer outro, a gente percebe que aquela pessoa é estrangeira normalmente pela fala dela. Então, quando você vê alguma pessoa falando, você percebe que essa pessoa não é desse país. O que eu quero te dizer com isso? É que, como estrangeiros, nós temos uma origem e a nossa origem tem um idioma próprio, querido. E nós precisamos entender qual é essa linguagem, sabe? Nós precisamos entender qual o nosso idioma aqui nesse mundo. E olha só, quero te dizer que está lá em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 73, vai dizer assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Então, essa passagem ela retrata momentos após Jesus ter sido preso. Jesus foi capturado ali naquele momento, sabe? E Jesus tinha falado que Pedro iria negá-lo por 3 vezes. E nessa terceira vez ela chama a atenção no último versículo que a gente leu, que diz assim: o seu modo de falar o denuncia. Então, Pedro foi denunciado, foi reconhecido por estar com Jesus. Não foi por ter simplesmente ter sido visto com ele. Muito além disso, a palavra fala que foi o modo como ele falava ou denunciava. Isso aqui eu quero trazer uma coisa para você, querido. Esse idioma nós adquirimos estando mais próximo de Jesus. Agora, a grande reflexão que cabe a nós é entendermos o que é que nós temos falado, sabe? O que é que tem saído da sua boca? Qual é o idioma que nós temos falado? O idioma desse mundo? Ou é outra coisa além disso? Tiago capítulo 3, versículo 2 vai falar assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Então, aqui traz a importância do nosso falar e do que nós temos falado. Sabe, será que... o que é que tem saído da nossa boca, querido? Tem sido palavras
que infelizmente tem denegrido a imagem de alguém, infelizmente tem acabado com a imagem de alguém, ou seriam palavras que vêm diretamente da Bíblia, diretamente do céu? Eram essas as palavras que Jesus trazia aqui na terra quando ele se fez homem. E o interessante que eu quero te dizer é que existe esse idioma. E esse idioma não é simplesmente daqui. Sabe, se você, como brasileiro, for falar o seu idioma em outro país, provavelmente você não será entendido. Por quê? Porque aquele não é o seu idioma daquele momento ali, daquela nação. Existe um idioma, eu quero te dizer isso, que ele é nacional. Existe um idioma que onde você for, você será escutado e você conseguirá alcançar outras pessoas. E que idioma que é esse, Maria? É inglês, espanhol? É nada, é muito além disso, olha só. Atos capítulo 2, versículos 4 e 6 vai dizer um momento marcante pra gente. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens e religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ei, entenda isso, querido. Esse é o idioma que cabe a nós. Esse momento aqui marcante que nós lemos é o momento de Pentecostes, sabe? Várias pessoas de outras nações reunidas e a palavra fala que o Espírito Santo caiu sobre eles, com forma de outras línguas, e eles começaram a ficar confusos. Mas não foram confusos porque não estavam entendendo nada do que se estava falando ali. É muito além disso. Eles ficaram confusos porque eles sabiam que ali tinham pessoas de outras nações. Mas ainda assim, eles estavam escutando aquele idioma, sabe? Eles estavam entendendo tudo que estava sendo falado ali. E o idioma naquele momento ali era o idioma do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. A linguagem universal para que você possa alcançar o mundo e as pessoas ao seu redor é a linguagem do Espírito Santo. Então, procure se comunicar com o Espírito Santo, sabe? Porque quando você abrir a boca, possa sair o Espírito Santo literalmente por forma de palavras. Sabe? Quando você se aproximar de pessoas que necessitam de ouvir algo, e da sua boca possa sair uma palavra que vem lá do Espírito Santo para tocar essas pessoas. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ele está dizendo isso também, sabe? Ele está dizendo que você pode ir para qualquer mundo que for, o Espírito Santo vai estar contigo. Então nós precisamos entender isso. O Espírito Santo é a nossa linguagem universal, nós precisamos caminhar com ela dia e noite para qualquer lugar que nós formos, seja no seu trabalho, seja no seu colégio, na sua faculdade, na sua própria casa, onde você estiver, tem que estar presente o Espírito Santo. Amém? Então, recapitulando o que nós dissemos aqui até agora, primeiro é que nós somos estrangeiros, sabe? Nós temos nossa origem vem lá dos céus. Adão, nós viemos do pó da terra e o sangue de Jesus é a nossa origem também. Então nós precisamos entender isso. Quando Pedro fala, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos, ele está dizendo aí, insisto em que vocês tenham a noção de que vocês são estrangeiros e desse mundo vocês não pertencem. E outra coisa que nós começamos a dizer aqui é que características de um estrangeiro é o modo de falar e o idioma. E que o Espírito Santo é o idioma universal para que nós possamos caminhar por todas as nações. Amém? Então, cravando isso daí, queria te falar outra coisa sobre cultura. Sabe? O estrangeiro, ele tem a sua própria cultura. Por mais que ele vá para outro país, ele vai observar essa cultura. Eu estava conversando com alguns amigos que estão em Portugal e eles estavam me contando que a cultura lá é um pouco diferente. E eu já tive a oportunidade também de conversar com um português aqui e ele também me explicou, sabe? Ele também estranhou a nossa cultura. Porque culturas são coisas diferentes de cada local, de cada nação. Mas o porquê que eu estou te dizendo isso? Porque assim como nós viemos da nossa origem lá do céu, deixa eu te dizer uma coisa, existe uma cultura também lá, a cultura de Deus, do reino de Deus. E nós precisamos nos atentar e entender que cultura é essa que vem lá dos céus e é que nós possamos executar aqui na terra, sabe? Quando Pedro fala naquela palavra, como a gente leu inicialmente, que nós devamos nos abster da carne, dos desejos carnais, ele está dizendo que a nossa cultura não é essa, sabe? A gente precisa entender que nós temos uma cultura. Quando Jesus ele vem aqui na terra, se faz homem aqui na terra, ele caminha por essa terra implementando e mostrando qual é a cultura do reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Para entender isso, eu queria te explicar uma coisa. Olha só o que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos do 30 ao 34. Vai dizer o seguinte. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando
se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar. E vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Sabe? Talvez você já tenha ouvido essa passagem, mas essa é uma passagem que fala do momento em que o homem está ali na beira da estrada. Várias pessoas passam por ele e nenhuma ajuda. Mas o único cara passou lá, um terceiro cara passou por lá, ele era um samaritano. Ele ajuda aquela pessoa. E a ênfase em ele ser samaritano está porque o samaritano ele era odiado por muitas pessoas, sabe? Mas ainda assim foi ele quem ajudou aquele cara no chão. Por que nós devemos entender isso daqui, querido? Porque na cultura de Deus é diferente da nossa, sabe? Nós precisamos entender que a cultura do céu, ela se importa com as outras pessoas. Quando aquele samaritano ajuda aquele cara, provavelmente aquele cara que estava no chão, ele odiava aquele samaritano, mas ainda assim ele é ajudado. Através dessa parábola, Jesus quer mostrar uma coisa pra gente, querido. Que a nossa cultura é diferente de qualquer outra aqui, dessa humana aqui na Terra. Como assim? Explica melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus caminha por essa terra, sabe? E ele olha para algumas pessoas e você vê aquela história da mulher que ia ser apedrejada. Ele fala que nunca pecou, que atire a primeira pedra, não é isso? E ele, naquele certo momento, livra aquela mulher disso, de ser apedrejada. Mas o que Jesus está nos deixando é que, cara, a gente deve prestar muita atenção. Porque, infelizmente, na nossa cultura do mundo, se você toma um tapa na cara, você vai querer revidar. Mas Jesus nos ensina que se você tomar um tapa, você deve dar a outra face. Se você quer ser o maior, deve ser o menor. Então, essa é a cultura do reino de Deus. Agora, infelizmente, o que tem acontecido é que muitas vezes nós nos deixamos levar pela cultura aqui da terra. E aí, quando nós tomamos uma rasteira, nós queremos dar o troco, sabe? Nós queremos nos vingar. Quando nós queremos, quanto mais nós queremos receber, a gente não quer dar. E Deus nos ensina isso, querido. Que a cultura de Deus é totalmente diferente. Se você quer adentrar no reino de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, abandona tudo que você tem e segue-me. É isso que Jesus fala. Quando aquele cara rico chega aos pés de Jesus e fala, eu tenho cumprido tudo, Jesus, sabe? Eu tenho obedecido as tuas leis, tenho obedecido tudo, mas ainda falta alguma coisa para ir para o céu, sabe? Para estar lá. E Jesus fala, larga tudo, vende tudo e segue-me. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo, ei, presta atenção, porque a cultura do reino de Deus é outra. E nós precisamos estabelecer essa cultura aqui na terra. E eu te pergunto também, será que nós temos estabelecido a cultura? Será que você tem estabelecido a cultura do reino de Deus aqui na terra, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade? A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque conforme eu disse, às vezes a gente está em contato com algumas pessoas e ao invés de ajudar, nós fazemos atrapalhar. Sabe, a palavra do bom samaritano nos ensina que até o nosso maior inimigo, sabe, até quem odeia a gente nós devemos ajudar. Mas infelizmente o mundo hoje, quando nós olhamos, ele traz uma noção de que se você é odiado por alguém, você não deve ajudar essa pessoa. E a palavra fala que nós devemos orar por essas pessoas, sabe? Então nós precisamos entender isso, querido. Quando você se deparar com situações em que você tomou uma rasteira, deixa eu te dizer uma coisa, não queira dar uma rasteira em outra pessoa também. Ore para que essa pessoa entenda o que foi feito. Se você tomar um tapa na cara, dê a outra face. Entenda a essência do que Jesus está falando. Sabe? Entenda a essência de que a cultura do reino de Deus é outra que nós devemos estabelecer aqui na terra. Amém? Então, para fechar a nossa palavra de hoje, eu só queria recapitular tudo que nós vemos aqui agora. Primeiro é de que nós somos estrangeiros, a nossa origem é outra, querido. Sabe? Foi pelo sangue de Jesus aqui na terra, foi do pó da terra que nós somos criados. E para lá nós voltaremos. Então, precisamos entender isso. A segunda coisa que nós devemos entender é sobre o falar, o nosso idioma. O nosso idioma é o idioma que é falado pelo Espírito Santo. Se você quer alcançar todas as nações, sabe? Se você quer ser escutado pelas pessoas no mundo todo, deixa eu te dizer uma coisa, é o Espírito Santo, essa linguagem, esse idioma. E aí nós lemos o capítulo em Atos em que o idioma do Espírito Santo, sabe? Que o Espírito Santo cai sobre pessoas de várias nações e todos ficam surpresos ali. E aí nós devemos entender isso. O Espírito Santo
deve ser o nosso idioma, a palavra deve ser o nosso idioma. Por onde nós andarmos, nós devemos carregar isso. E a segunda coisa é a cultura, de que quando Jesus caminha aqui pela terra, Ele nos ensina que a nossa cultura é totalmente diferente, querido. Nós precisamos entender isso, que se nós estamos tomando rasteira, não devemos dar o troco. Vingança não é algo que pertence à cultura de Deus. Ódio não é algo que pertence à cultura de Deus. É muito além disso, querido. Amém? Bom, essa foi uma palavra do Formando Faróis. O tema era seja um estrangeiro. Que nós possamos realmente ser estrangeiros e peregrinos, sabe? Que as pessoas possam olhar para nós e possam enxergar que nós somos diferentes. Sabe? Enxergar que a gente é de outro mundo. Amém? Essa foi mais uma palavra do Formando Faróis. Eu te agradeço por isso e queria encerrar com você orando, sabe? Que você pudesse fechar os teus olhos agora. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor Deus. Que nós possamos entender, Deus, que nós somos estrangeiros, ó Pai. Que nós possamos, Deus, caminhar com o Espírito Santo, Senhor Deus. Que Ele possa nos guiar, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, a Tua cultura, ó Pai, nós possamos estabelecer aqui na terra, Pai. Nós oramos a Ti que essa palavra possa nos transformar, Pai. Que as nossas atitudes possam vir a ser outras, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós Te agradecemos e que essa palavra possa ser alcançada e propagada, Pai, por mais e mais pessoas, Deus, em nome de Jesus. Esse foi mais um Formando Faróis. Eu te espero no próximo. Só quero te lembrar também que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, temos o nosso Formando Faróis. Todo domingo, 7 horas da noite, o nosso culto em família. E essas duas palavras, do Formando Faróis e do culto em família, elas estão lá no Facebook, estão no YouTube também. Então, se você nesse momento não puder comparecer nesse mesmo horário que nós falamos, 8 horas da noite na quarta e 7 horas da noite no domingo, as palavras estão lá nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também tem o nosso Instagram, @igrejadef. Então, você pode acompanhar muita coisa por lá. Amém? É isso aí. Compartilha mais uma vez esse vídeo aí. Eu te espero no próximo Formando Faróis. Até mais!